Olá! Hoje a gente vai desvendar a história de uma palavra que todo mundo acha que conhece: teologia. Mas se preparem, porque a origem dela é bem mais surpreendente do que se imagina. Se a primeira coisa que vem à cabeça é Bíblia, igreja ou alguma religião específica, vamos dar uma pausa. A ideia que a gente tem hoje associa teologia ao estudo de doutrinas, né? Mas essa é só uma parte da história e não o começo. O significado original, na verdade, vem de um lugar bem inesperado. Não tinha a ver com fé, mas sim com razão. Ok, vamos mergulhar nisso. O conceito de teologia não começou com a igreja, mas lá na Grécia Antiga. Para o filósofo Platão, teologia era o estudo crítico dos mitos sobre os deuses para encontrar o logos, ou seja, a verdade racional que estava escondida ali. É isso mesmo. Platão, não o apóstolo Paulo. Muito antes do cristianismo, a teologia era uma ferramenta da filosofia, usada para purificar as narrativas dos mitos e tirar delas lições para a educação e para a política. Essa citação resume tudo. Para Platão, a teologia era essa jornada do mito para o logos, da história fantástica para a verdade racional. Era um exercício puro de interpretação crítica. Os filósofos estoicos foram até além e dividiram a teologia em três áreas. Tinha a mítica, que vinha dos poetas, a natural, que era dos filósofos que estudavam o cosmos, e a política, que era a religião oficial do Estado. Isso mostra como o conceito já estava em tudo que é canto da sociedade grega. Certo, mas então como é que essa ferramenta filosófica virou o centro do cristianismo? A resposta é, ela foi forjada num cenário de conflito muito intenso. Nos seus primeiros séculos, a fé cristã era um movimento novo e bem vulnerável. Sem uma estrutura rígida ou um dogma fechadinho, estava exposta a ameaças de todos os lados. Essa pressão, tanto de fora quanto de dentro, criou uma necessidade urgente. Era preciso definir e defender as crenças cristãs de um jeito sistemático. A fé precisava de uma base racional para poder sobreviver e crescer. E essa tabela mostra bem o campo de batalha. Os cristãos eram acusados de heresia pelos judeus, de imoralidade pelos pagãos e ainda enfrentavam desafios internos de líderes gnósticos que diziam ter um conhecimento secreto e de líderes carismáticos que baseavam sua autoridade só em experiências espirituais. Cada frente de batalha dessas exigia uma resposta lógica, bem articulada. Para construir essas respostas, os primeiros pensadores cristãos usaram as ferramentas da filosofia greco-romana, criando o que a gente pode chamar de filosofia cristã. Esse período fundamental ficou conhecido como a patrística, ou a Era dos Pais da Igreja. Mas esse novo movimento intelectual não foi uma coisa só, centralizada. Pelo contrário, ele foi florescendo em diferentes escolas de pensamento por todo o Império Romano. Duas das escolas mais influentes surgiram em Alexandria, no Egito, e em Antioquia, na Síria. E como a gente vai ver, cada uma tinha um jeito muito diferente de interpretar os textos sagrados. E aqui está o ponto central. Alexandria, muito influenciada por Platão, buscava um sentido profundo, alegórico, acreditando que a verdade estava além das palavras. Já Antioquia defendia uma interpretação literal e histórica. Essa tensão fundamental, gente, reverbera até hoje nos debates teológicos. A partir desses começos tão intensos, a teologia cristã foi evoluindo ao longo de 2 milênios, moldando e sendo moldada pela história do Ocidente. Essa linha do tempo nos dá um mapa dessas grandes eras. A teologia começou na patrística definindo a fé. Na Idade Média, com a escolástica, virou um sistema lógico super rigoroso. A reforma protestante trouxe novas dogmáticas e a teologia moderna teve que dialogar com a ciência e o iluminismo, um debate que continua até hoje. Mas o desenvolvimento da teologia não moldou só a religião. De uma forma surpreendente, ele deu origem a uma das instituições mais importantes do mundo. É isso mesmo. A estrutura das escolas teológicas medievais, feitas para treinar pensadores e líderes, com seu sistema de cadeiras, mestres e debates, lançou as bases para a universidade moderna que a gente conhece. E essa hierarquia acadêmica, que é tão familiar para a gente hoje, com os títulos de bacharel, mestre, doutor, foi desenvolvida dentro dessas primeiras instituições teológicas, uma herança direta daquela busca medieval por organizar o saber. No fim, a jornada do mito à razão é uma busca que não tem tempo. A teologia, na sua essência, nos convida a fazer exatamente isso, questionar as narrativas que nos cercam para encontrar a lógica por trás delas. A pergunta que fica é: quais mitos do nosso tempo precisam ser examinados?